Então, na lição de hoje aí, nós vamos estudar as seguintes partes: o profeta no Antigo Testamento, tópico 1, conceito, tópico 2, o ofício, tópico 3, o profetismo. Na parte 2, nós vamos ver o profeta em um Novo Testamento. Tópico 1, a importância do termo profeta em um Novo Testamento. Tópico 2, o ofício do profeta neotestamentário. Tópico 3, o objetivo do dom ministerial do profeta. Depois nós vamos ver aí na parte 3, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Tópico 1, simplicidade versus arrogância. Tópico 2, pelos frutos os conhecereis. Tópico 3, ainda sobre o falso profeta. Então vamos ver aí a introdução da lição, que diz assim: a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos desse dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Então veja bem que existe aí uma falta, uma escassez, quase que 100% de escassez de profetas na igreja hoje. Mas é importante esse ministério de profeta na igreja? É importantíssimo. Imagine a falta de revelação do pecado tem feito com que o povo viva aí de qualquer maneira. Tem feito com que haja uma falta de santidade terrível na igreja hoje. Então, é a falta exatamente de um ministério que faz com que a igreja comece a ser como um corpo que manqueja o tempo todo. Porque precisa de um ministério que está sendo o quê? Está sendo deixado de lado. Às vezes, a liderança da igreja, principalmente o pastor, que hoje é o líder geral, que coordena, que dá oportunidades e tudo, então ele acha que essa pessoa que é usada por Deus para trazer a mensagem de juízo de Deus sobre o pecado vai atrapalhar a igreja, vai fazer pessoas saírem da igreja. E é pelo contrário. A falta dessa mensagem, a falta desse ministério em ação é que faz com que as pessoas não se firmem na fé e acabem saindo da igreja. Então, é o contrário do que a pessoa pensa. É necessário que todos os 5 ministérios operem na igreja. Faltando um, já vai haver um grande prejuízo para a igreja. Então, por exemplo, uma igreja que não tem apóstolo, uma igreja que não abre trabalhos novos, é uma igreja que não está crescendo. Às vezes está crescendo dentro da congregação, mas fora, cadê o trabalho? A igreja precisa evangelizar, precisa ir de casa em casa, a igreja precisa abrir novos pontos de pregação do evangelho, a igreja precisa crescer. Então precisa dessas pessoas que Deus escolhe e coloca na igreja como ministério. Então, assim como é importante haver um apóstolo na congregação, então aquele que abre trabalhos, pontos de pregação, que daqui a pouco vão ser novas igrejas, é preciso também que haja aquele que traz uma mensagem que revela coisas no passado, no presente, que revela coisas no futuro. Pessoa que traz uma mensagem de juízo de Deus sobre o pecado e revela esse pecado que está acontecendo na igreja. Então, todos os ministérios são importantíssimos na igreja. Mas por que existe essa rejeição ao ministério do profeta? Exatamente porque ele revela pecado, revela coisa errada e traz uma mensagem de juízo sobre esses erros, sobre esses pecados. Então, o profeta é uma pessoa que vamos dizer assim, não grata, né? É uma pessoa que não é muito desejada, porque vai trazer a revelação de coisas ocultas, coisas erradas, pecado principalmente. Então, muitas vezes o profeta é uma pessoa que é deixada de lado, é uma pessoa que é às vezes muito odiado por alguns, é uma pessoa que não é muito simpática, né, às pessoas. E na maioria das vezes, essa pessoa que não recebe oportunidade de falar, porque quando fala,
vai trazer uma mensagem de juízo sobre o pecado. E na igreja moderna hoje, é uma coisa que está cada dia mais difícil de ver, é um profeta. Porque as pessoas querem viver de qualquer maneira, não querem ser acusadas de nada, não querem que seus pecados sejam revelados, não querem que ninguém repreenda-os, querem viver de qualquer maneira. A igreja passou a ser uma sociedade, passou a ser um espetáculo. As pessoas vão lá para ver dançar, ver uma peça teatral, vão para cantar. Não estão querendo uma mensagem que faça com que eles se arrependam dos seus pecados, se consertem e vivam a vida santa. Então, Deus vai pedir contas depois para esse líder, esse pastor, que não trouxe a mensagem dentro do que era para trazer e deixou que muitas ovelhas se perdessem. Muitos estavam dentro da igreja, mas não estavam salvos, porque não havia aí um ministério em ação para trazer o arrependimento desses pecados. Tem gente que infelizmente quer fazer tudo na igreja. Tem pastor que ele quer os 5 ministérios para ele só. Ele acha que vai dar conta. E a igreja perde muito com isso. Então o profeta traz, por exemplo, a revelação do roubo do dinheiro na secretaria, o roubo de dinheiro na hora de fazer a coleta, né? Desvio do dinheiro que era para missão, que vai para o bolso, às vezes, do pastor, para o bolso de outra pessoa. Então, superfaturamento das notas fiscais, a pessoa compra uma coisa por 5 e coloca lá que comprou por 10. Então, essas coisas, né, os pecados ali de prostituição, adultério, de ali, lesbianismo, homossexualismo, esses pecados são revelados pelo profeta. Então, as pessoas têm medo de que seu pecado seja revelado. Tem pessoas que morrem de medo de alguém, daquele profeta, que eles sabem que é a pessoa que vai trazer a revelação, morre de medo de ir para o culto e aquela pessoa receber uma oportunidade. Então, é importante ter esse profeta na igreja, para que a igreja esteja sempre combatendo o pecado, vencendo o pecado, porque o pecado só pode ser vencido quando ele é confessado, quando ele é revelado e a pessoa se arrepende desse pecado. Existe aí então uma mudança de atitude, uma mudança de vida, uma real legítima e real conversão. Na parte 1 então nós temos aí o profeta do Antigo Testamento. Conceito aí. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Veja Jeremias 1,5. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes, e 1 Samuel 3, 19 a 20, Elias, Eliseu, 1 de Reis 18, 18 a 46, 2 de Reis 2, 1 a 25, a profetisa Uda, 2º livro de Reis 22, 14 a 20, e muitos outros como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel. É evidente que aqui o pastor Rinaldo Renovato de Lima colocou Samuel como o primeiro dos profetas, como daquele movimento profetismo Israel. É claro que nós vamos ver que Abraão, né, é chamado o primeiro profeta, vamos ver aí que Moisés foi um profeta. Então nós vamos ver vários exemplos antes aí de Samuel, mas Samuel é aquele que inicia um movimento de profetismo em Israel, que inicia então uma escola de profetas. Então ele vai treinar pessoas para serem profetas. E ele funda então uma escola de profetas. Nós vamos ver que depois Elias passa a liderar essa escola, Eliseu depois assume. Então, é uma escola de profetas, é um movimento que vai acontecer em Israel, que nós vamos falar já já nele também. Então, esses profetas eram pessoas chamadas por Deus para trazer a sua mensagem ao povo. Era como Deus falando ao povo, então. Então, Deus falava, repreendia o povo pelo seu pecado e já predizia um juízo de Deus sobre esse pecado, se eles não se arrependessem.
Então o profeta foi de suma importância. Se não fossem os profetas, aquele povo teria se misturado com aquelas nações em volta ali e nunca seriam nem nenhuma nação. Então seria coisa terrível. Os profetas foram de suma importância para Israel. E se você olhar na vida desses profetas, vai ver porque a maioria deles, quando Deus chamava para ser profeta, ele dizia: chama outro. E eu não. Chama outro, eu não, chama outro. Veja bem, por quê? Porque já sabiam da popularidade de um profeta. Né? Já sabiam que seriam colocados à margem da sociedade. Que se eles fossem realmente transmitir o que Deus falasse, eles seriam temidos, mas também odiados pela maioria das pessoas. Porque ele traria uma mensagem de juízo sobre o pecado. E o povo queria viver no pecado. Principalmente a liderança. O profeta era um homem sofredor. Agora uma pessoa tremendamente santa. Uma pessoa tremendamente fechada para as coisas do mundo, para o pecado. Não se misturava com as pessoas que viviam em pecado. Então o profeta do Antigo Testamento era uma pessoa odiada, temida, e era uma pessoa que falava sempre e avisava o povo do juízo de Deus sobre os pecados que eles haviam cometido e que estavam cometendo. Principalmente no início, então, nós vamos ver falando sobre a idolatria e falando sobre a mistura com os povos vizinhos. Então, veja que é sempre atual essa mensagem do profeta. Nós estamos precisando muito disso hoje. Vamos ver aí, tópico 2, o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebeu uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Veja Jeremias 1,4, Isaías 45,1. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas a seu povo. Jeremias 31:28, Daniel 7:1. Num primeiro momento, o profeta exercia um importante papel de conselheiro no palácio real. Veja, por exemplo, Natã, 2 Samuel 12:1, 1 de Reis 1:8, 10, 11. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Veja Jeremias 1:18, 19, 5:30, 31, Isaías 58, de 1 a 12. Então a mensagem principal do profeta sempre foi essa aí: juízo, advertência, conselho divino, né? E nós vamos ver que os profetas começaram amigos até dos reis, muitos deles, como Isaías morava até num palácio. Então nós vamos ver que eles começaram como pessoas queridas, amadas, que representavam Deus, traziam a mensagem diretamente de Deus. Então, enquanto os ricos, poderosos e o povo estavam vivendo de acordo com o que Deus queria, então os profetas foram amados. Quando o povo, e principalmente os líderes, começaram a viver no pecado, o profeta passou a ser odiado, detestado, porque ele combatia, ele trazia mensagem de juízo e ele revelava o pecado. Veja só o caso de Davi, né? Que Davi, quando adulterou, ainda mandou matar o marido de Batseba. Nós vamos ver que o profeta Natã foi mandado por Deus para dizer a Davi, revelar o pecado de Davi, para levar Davi ao arrependimento. Deus poderia deixar Davi sem a mensagem, sem a revelação do seu pecado, e ele se perderia, acabaria se desviando. Mas Deus amava muito a Davi e mandou que o profeta revelasse o pecado. Para quê? Qual o objetivo de Deus? O arrependimento de Davi. Então, às vezes a pessoa pensa que uma mensagem dura, uma mensagem de juízo de Deus vai atrapalhar a vida de alguém, vai desviar a pessoa da igreja. Pelo contrário, vai fazer a pessoa se arrepender para que ele permaneça salvo. Então é importante essa mensagem do profeta.